Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão e eu estou aqui para trazer alguns livros que eu comprei, outros que eu ganhei e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Para quem não sabe, né, ou não me segue, eu estou lá no Instagram com Books da Cici. Todo mês eu separo um livro, no final do mês eu sempre gravo um vídeo trazendo aqui tudo que eu achei do livro, né, aqui, que reflexões que eu fiz a respeito da leitura. E eu sempre trago então para vocês lá no Books da Cici. Para quem não me acompanha lá, dá uma olhadinha. Alguns me perguntam por que você não coloca mais livros do mês? E eu penso que a leitura ela tem que ser algo prazeroso, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm o domínio de leitura e precisa estar caminhando, né, neste processo de pegar gosto pela leitura. A leitura ela não tem que ser quantidade, ela tem que ser qualidade. Então não adianta eu levar vários livros do mês para vocês se muitos têm essa dificuldade. Então vamos com calma, vamos aí com um livro no mês, vamos trabalhando essa leitura, que eu acho que isso é o mais importante. A leitura ela tem que trazer reflexão, ela tem que ser entretenimento, não pode ser algo ali só para dizer que eu estou lendo. Aí não tem efeito nenhum, né? Ler por ler não é o principal objetivo aqui. O objetivo é você entender o que está lendo, é você fazer reflexões a respeito das obras. Leia, não entendeu, volta no capítulo, tenta entender o processo. Não está gostando do livro? Deixa o livro de lado, pega outro. Então a leitura ela tem que ser calma, né? A leitura ela tem que te envolver. O livro ele tem que ser algo interessante, ele tem que acrescentar na sua vida. É esse o processo de leitura. O primeiro livro que eu quero mostrar aqui é este, A Carta de Pero Vaz de Caminha. É uma indicação para professores de português, de história, de geografia, porque foi a primeira literatura informativa aqui no Brasil. Então é muito importante este livro e ele é bem curtinho. Olha, para quem tem dificuldade aí de leitura, é um livro para ser lido rapidamente, assim, nesse processo, né? Não é um livro que vai demandar muito seu tempo. E importantíssimo, porque é um livro que é exigido no vestibular, nos concursos, este tema, este assunto aqui, e você que vai desenvolver aí redações, né, a respeito deste período até os dias de hoje, é muito importante você ler e saber sobre o que fala a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, como foi a chegada desses portugueses aqui no Brasil, qual a visão que eles tiveram, ou quais as visões que eles tiveram quando eles chegaram aqui, e quais foram as impressões que eles tiveram. Então é muito importante que você leia, que você tire as suas próprias conclusões. Aqui este livro vai trazer uma linguagem muito atualizada, o que é muito bom para os jovens, porque muitos jovens leem aquela carta com aquela linguagem daquele período, muitos não entendem. Então é importante que você leia a Carta de Pero Vaz de Caminha numa linguagem mais atualizada. E eu gostei muito desta coleção aqui, que é a coleção Vozes de Bolso. Então fica aqui, olha, como indicação para também professores de História, Geografia e Literatura explorarem nas suas aulas. Então fica aqui como indicação para vocês. A próxima obra que eu quero mostrar é esta daqui que eu comprei, Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula. Isso aqui, olha, eu gostei bastante, estou começando, né, estou quase na metade aí da obra, e é muito legal porque este recurso pedagógico ele é muito importante para os professores explorarem nas suas aulas. Muitas vezes, alguns professores, né, ou mesmo quem não é da área da educação, acha que histórias em quadrinhos podem ser trabalhadas somente na área de língua portuguesa ou de artes. E não é verdade. Qualquer professor pode explorar esse recurso nas suas aulas. Principalmente professores que estão alfabetizando
As histórias em quadrinhos, elas prendem muito a atenção das crianças, ela vai trabalhar muito com as expressões fisionômicas dos personagens, então dá para o professor explorar muito os formatos dos balões, balões grito, balões sussurros, balões uníssonos, são balões, né, balões fala, isso dá para o professor explorar muito com a criança que está começando a ler, a entender as letras, as palavras, então é um ótimo recurso. E o professor de português, ele pode também trabalhar a gramática em cima das histórias em quadrinhos, como todos os recursos que estão ali, como a questão das pontuações, a questão do não verbal, que são as imagens, as cores, trabalhar os formatos, como eu falei, dos balões, trabalhar os verbos, você pode explorar os verbos no modo imperativo, no modo indicativo, no modo subjuntivo, porque trata-se de diálogos. E aí é importante explorar isso com o aluno, né? O discurso direto, o discurso indireto, a presença do narrador dentro das histórias em quadrinhos também, as variações linguísticas, como você tem aí presente no personagem do Chico Bento e também nos outros personagens que moram na cidade, esse contraste entre o campo e a cidade. Também você pode explorar os dialetos, as dificuldades de articulação que as crianças têm ao falar, aí na presença do Cebolinha. Enfim, existe uma variedade, né, para se trabalhar as histórias em quadrinhos. E eu gostei muito porque são 5 autores, aqui é a Ângela Rama, Valdomiro Vergueiro, Alexandre Barbosa, Paulo Ramos e Túlio Vilela. Eu gostei bastante porque eles dividiram aqui o uso das HQs no ensino, a linguagem dos quadrinhos, uma alfabetização necessária, colocou até a alfabetização entre aspas, né? Porque quando a gente pensa em alfabetização, pensamos que só aquelas pessoas ou aquelas crianças que estão começando a ler que precisam ter este material. E não é verdade, nós sabemos que a leitura no Brasil ela é muito deficitária e existem muitos adultos que não sabem ler. Nós temos também aí as pessoas que sabem ler, mas não entendem o que leem. Então, as histórias em quadrinhos, elas são grandes recursos para explorar diversos fatores. Aqui também os quadrinhos nas aulas de língua portuguesa, como eu falei, no ensino de geografia, na aula de história e também no ensino de artes. Então, olha que material riquíssimo para o professor ter em mãos e explorar isso com os alunos. Aqui eles vão trazer os personagens do Maurício de Souza, né, como Cascão, Cebolinha, o Chico Bento. Também tem aqui a Mafalda e aquilo que eu acabei de dizer, né? Quando a gente pensa que histórias em quadrinhos é só para criança, é mentira isso, é balela, porque tem muitas histórias em quadrinhos que trazem uma linguagem mais reflexiva e que não vai atender as crianças. Você precisa saber a faixa etária que você vai trabalhar, dependendo aí das histórias em quadrinhos que você tiver em mãos, né? A Mafalda ela não é brasileira, porém os temas que a Mafalda vai explorar e as reflexões que ela vai levar o leitor a fazer são muito boas, então para um público mais jovem, para um público mais adulto. Fica então aí como sugestão este livro aqui que eu achei muito bom. Bom, próximo livro é este daqui, Terra Americana, da Janine Cummins, acho que é assim que fala, deixa eu colocar aqui porque tá dando reflexo. Vi muitas pessoas falando desta obra aqui. Aqui vai contar a história, né, de uma mãe que vai pegar o seu filho e vai fugir do México para os Estados Unidos após ter tido um massacre e 16 pessoas da família morreram. E o marido dessa mulher, ele foi a pessoa que revelou aí toda a biografia desta pessoa que controla o cartel das drogas ali na cidade. Então veja que livro interessante, que reflexão que vai ser feita aqui, porque ela vai sair da cidade dela e vai para os Estados Unidos e em todo este trajeto ela vai ter muitos problemas, vai ter muitos obstáculos. Então não li ainda, está aqui
para eu fazer esta leitura e logicamente que eu vou fazer e vou trazer aqui para vocês. Então fica aí, olha, esta a obra Terra Americana e ela é da editora Intrínseca. Então olha aqui que obra para ser lida e certamente tem muita informação importante aqui. Eu gostei muito do início que ela coloca aqui. Era a sede e a fome, e tu foste o fruto. Era a dor e as ruínas, e tu foste o milagre. Do Pablo Neruda, a canção desesperada. Então, olha que interessante. E tem aqui algumas falas, né, do Stephen King. Desafio qualquer um a ler as primeiras páginas deste livro e não ir até o fim. E ele coloca como um livro extraordinário. E da Oprah Winfrey, que é aquela apresentadora americana. Tudo neste livro é incrível, ele é repleto de suspense, bem escrito e tem uma história emocionante, magnífico. Então, não vou dizer muita coisa ainda porque eu não li, mas está na minha lista aqui para ler. Próximo livro que eu também adquiri foi este daqui, Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, do Adam Grant. Primeiro lugar na lista do The New York Times, prefácio de Sheryl Sandberg. E ele vai colocar aqui, olha, será que a criatividade é uma qualidade inata ou uma habilidade que pode ser estimulada ou mesmo aprendida? E ele vai desmistificar aí muitas das crenças que existem em torno das mentes criativas. De muitas vezes pensarmos que são algumas pessoas que se destacam, que têm mentes criativas e fazem sucesso e ganham dinheiro e ficam ricos e famosos. E não, né? Todo mundo pode desenvolver aí sua mente criativa. E muitas vezes precisamos de tempo para pensar, para refletir. Muitas vezes as ideias elas surgem assim de uma leitura que você fez, de um exemplo que você teve. Então ficar muito ligado em relação a isso, né? E agora nesta pandemia nós estamos vendo quantas pessoas estão se sobressaindo, pessoas que estão colocando as suas ideias em prática, estão fazendo a diferença em vários campos, em vários setores aí da sociedade. Então é muito bom para pensar e refletir a respeito disso. E por isso achei interessante e eu quero ler aqui Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Então olha aqui, olha, não vamos nos conformar, nós temos que sermos inconformados o tempo inteiro, né, para fazermos a diferença em tudo. E por último, este daqui, A Realidade de Madhu, que eu recebi. Madhu é uma jovem de 19 anos e ela vai acordar numa nave extraterrestre e ela vai para esta nave e ela vai tentar descobrir o que eles querem dela, né, o que estes seres querem dela. E ela vai fazer amizade, ela vai se apaixonar. Só que aí, o que acontece? Madhu aprende a superar seus medos mais profundos e ela é enviada de volta ao planeta Terra para cumprir uma difícil missão: mergulhar no templo submerso no fundo do lago Titicaca, no Peru, para abrir o portal que despertará a Kundalini do planeta. Isso fará surgir uma nova realidade na Terra, a qual dará fim na realidade virtual ilusória criada por Lúcifer. Olha aí o personagem que vai aparecer nesta história. Então eu fiquei muito interessada em ler esta obra que eu recebi e aqui ele diz assim: pela primeira vez não haverá vitoriosos, o fim das polaridades está próximo. E eu quero muito ler esta obra aqui, né? É um romance de ficção científica, então fica aí para quem gosta desse tipo de leitura. E aquilo que eu disse para vocês, a leitura para mim, ela é prazerosa, eu gosto muito de ler e eu sempre separo temas diferentes, né? Alguns temas pesados, outros temas mais leves, mais light, mas eu gosto de ler muitas vezes 5, 3, 4 livros ao mesmo tempo. Cada dia eu leio um pouquinho de um, vou fazendo as minhas reflexões, vou fazendo as minhas anotações. E é um momento de prazer, é um momento de distração para mim, é um momento que vai fazer com que eu supere inúmeros problemas, principalmente agora na pandemia, e também para utilizar nas minhas aulas. Então a leitura para mim ela é algo muito rico. Então é isso.
E se vocês gostaram deste vídeo, deixem aqui os seus comentários, coloquem aí o que vocês acharam, que obras dessas que eu mostrei vocês ficaram interessados. Eu vou ficar muito feliz de saber o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então, beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!